Olá, sou Iago. Junto com Charles e Guilherme, vamos apresentar sobre nanopartículas de dióxido de rutênio. Esse seminário foi elaborado a partir do artigo Nanopartículas de dióxido de rutênio em líquidos iônicos, síntese, caracterização e propriedades catalíticas na hidrogenação de olefinas e arenos. O dióxido de rutênio, obtido da reação do borohidreto de sódio com o cloreto de rutênio 3, isolado como um pó, é reduzido pelo hidrogênio a nanopartículas de rutênio zero, que é a espécie catalítica ativa dos processos. A análise é realizada no reator Fischer-Potter conectado a um reservatório de gás hidrogênio. Para os experimentos, o reator é submetido a vácuo, colocado em banho de óleo a 75 graus Celsius, sob agitação e admissão de gás a 4 atmosferas, monitorada pela queda na pressão do hidrogênio em função do tempo. A captação dos dados é em intervalos de 1 minuto para o cálculo da taxa de hidrogenação. A análise é realizada por dois processos. Na catálise heterogênea, sem adição de solvente, as nanopartículas de dióxido de rutênio é adicionada junto com o substrato no reator sob uma atmosfera inerte. Na catálise bifásica líquido-líquido, as nanopartículas primeiro são dispersas em 1 ml de líquido iônico a temperatura ambiente, para depois ser adicionada ao substrato e ao reator. Bom, meu nome é Guilherme, vou dar sequência com a apresentação, agora tratando da parte de constatações, né, que os autores propuseram a fazer referente à caracterização do catalisador e da avaliação da atividade catalítica. E, em primeiro momento, né, técnicas de caracterização como microscopia eletrônica de transmissão são muito importantes, né, dado que esse tipo de técnica ajuda a compreender, né, dar uma base da distribuição do tamanho de partículas associado à presença e à ausência do fluido iônico. Por que é importante avaliar esses dois tipos de situações? Principalmente porque, né, a síntese do catalisador ela é dada a partir da dissolução, né, do cloreto de rutênio 3 com o borohidrato de sódio. Então, observou-se, né, que na ausência do fluido iônico, que é referente a esse histograma e essa microscopia da esquerda, observou-se que uma distribuição maior, né, em questão de diferentes tamanhos de partícula, estão atrelados, enquanto na presença do fluido iônico existe uma majoritariedade do tamanho de partículas nessa região de 2,5, ou seja, a presença, né, de partículas de tamanho inferiores contribui, né, para uma melhor atividade catalítica, né, melhores valores de atividade catalítica, dado que menores partículas propiciam, né, uma melhor interação do substrato, né, com o próprio catalisador, tá? Dando sequência, né, vale ressaltar que a hidrogenação, né, desses grupos alquenos, né, a parte com as nanopartículas de rutênio, obtiveram bons resultados em questão de reciclos, né, do catalisador, podendo atingir até 10 vezes o valor de reciclo perante a hidrogenação, né, e esse fator é muito importante no que diz respeito à eficiência de um catalisador, né, na recuperação deste. Outro ponto que foi avaliado nesse segundo momento foi em questão que como a presença do fluido iônico afeta diretamente na atividade catalítica, né, a partir desse fator de turnover frequency, que é esse TOF aqui, ó, que ele dita basicamente, né, a velocidade de reação em unidade de molécula por sítio catalítico por segundo. Então, observou-se que a presença desse fluido iônico, o que ele propicia no sistema? Ele acarreta num decaimento da solubilidade, né, do próprio substrato, né, que são os grupos alquenos, é, no solvente. Então, isso afeta que vai acabar diminuindo a interação que o substrato vai ter com o catalisador devido a esse decaimento de solubilidade, né? E aí utilizou como espaço amostral dois líquidos, né? Fluidos iônicos para avaliar essa questão. E na ausência, né, nós usando partículas isoladas, foi observado, né, que onde teve o maior valor de TOF. Outro ponto importante é ressaltar, né, que para todos os fatores, é, mesmo na presença de fluido iônico e na ausência, a maioria dos substratos atingiram um alto valor de conversão em tempos variados. Bom dia, Kelly. Bom dia a todos que nos assistem. Eu vou apresentar agora sobre o ciclo catalítico de hidrogenação.
É um ciclo similar ao que foi apresentado aqui no artigo. Normalmente, quando se vai fazer a hidrogenação de alquenos, utiliza-se o catalisador de Wilson. Veja que o complexo A é um complexo quadrado planar, né? Geometria quadrado planar. Veja que o ródio 1, ele está ligado a 3-trifenilfosfina e a um cloro. Este complexo A, que é o catalisador de Wilson, ele vai sofrer uma adição oxidativa do hidrogênio, formando este complexo octaédrico agora, né, com 18 elétrons. O que acontece? Do complexo B para o complexo C, a gente vai ter uma dissociação de uma trifenilfosfina axial. E então forma-se esse complexo C, esse complexo insaturado. A próxima etapa vai ser a transferência do alqueno terminal, aquela vacância causada, né, pela saída da trifenilfosfina. Do complexo D para o complexo E, a gente vê que acontece o seguinte: há uma transferência, né, de um hidrogênio equatorial para um grupo metila daquele alqueno que acabou de entrar na vacância. E então, do complexo E para o complexo F, a gente vai ter um ataque, né, do ródio à trifenilfosfina, voltando novamente a ser um complexo octaédrico. Aí, então, o que acontece, pessoal? A gente vê que agora é onde vai ter a saída do alcano formado. O que acontece é o seguinte: vai ser uma eliminação redutiva. E o que está acontecendo? Veja que um hidrogênio equatorial, nesse complexo F, ele vai ser transferido para este carbono quiral, né, do alqueno que tinha sido adicionado, né, na vacância lá da saída causada pela saída da trifenilfosfina. Então esse hidrogênio ele vai migrar, né, para este carbono quiral, possibilitando que esta molécula, que o alcano, saia, né, com as 4 ligações que o carbono tem de ter. E então, na hora que o hidrogênio se liga a esse carbono quiral, há a eliminação do grupo do alcano. E essa etapa é caracterizada como uma eliminação redutiva. Então, o que acontece, pessoal? A partir daí, obtém-se novamente o complexo A, que é o catalisador de Wilson, agora regenerado. E ele, então pode voltar para o ciclo catalítico. E aí, pessoal, a conclusão é que as nanopartículas de dióxido de rutênio elas são facilmente obtidas na reação do cloreto de rutênio 3 com o borohidreto de sódio. Outra coisa que é importante dizer é que o dióxido de rutênio ele é reduzido por hidrogênio a nanopartículas de rutênio zero. E essas nanopartículas de rutênio zero são as espécies ativas da catálise, das reações de hidrogenação aqui. Outra coisa também é que as nanopartículas de rutênio são altamente ativas para hidrogenação de ligações π-C-C, e que elas apresentam alta atividade catalítica na catálise heterogênea quanto na hidrogenação bifásica líquido-líquido. Aqui nossas referências bibliográficas e muito obrigado.